Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Hoje vamos falar sobre um tema que parece complicado, mas é essencial: as normas fundamentais do processo civil. Lucas, esse nome assusta quem está começando? Assusta sim, Amanda. Parece coisa de outro mundo. Então, bora destrinchar isso. O artigo 1º diz que o processo civil deve respeitar a Constituição. Mas o que isso significa na prática? Significa que o processo não pode ignorar valores como dignidade da pessoa humana, igualdade e justiça. A lei não pode ser aplicada de forma fria se isso contrariar esses princípios constitucionais. Então, o juiz tem que lembrar que acima do Código existe a Constituição. Exatamente. O artigo 2º fala que o processo começa por iniciativa da parte, mas depois anda sozinho, pelo chamado impulso oficial. Explica isso melhor. Claro, quem quer entrar na justiça precisa tomar a iniciativa, mas depois que o processo começa, o judiciário tem o dever de dar andamento, mesmo que a parte fique inerte. Ou seja, não dá para deixar o processo parado por vontade própria. O judiciário toca para frente. Isso mesmo. O artigo 3º diz que nenhuma ameaça ou lesão a direito pode ficar sem análise judicial. Então, se alguém me deve e não paga, posso ir à justiça. Pode sim. O juiz tem que analisar seu caso. Mas o artigo também diz que o Estado deve incentivar soluções amigáveis, como mediação e conciliação. Tipo, antes de brigar, tenta conversar. Exato. E os próprios juízes e advogados devem estimular esse caminho. No artigo 4º aparece a expressão prazo razoável. Isso é meio subjetivo, né? Não tem um número fixo, mas significa que o processo não pode se arrastar por anos sem justificativa. É uma forma de garantir eficiência. E o artigo 5º fala de boa-fé. Quer dizer que não posso mentir ou esconder provas? Isso mesmo. Boa-fé é agir com honestidade. Quem tenta enganar o juiz pode ser punido. O artigo 6º fala de cooperação. Entre quem? Entre todos os envolvidos: juiz, advogados, promotores, defensores e as partes. A ideia é resolver o conflito com colaboração, não com guerra. Isso conecta com o artigo 7º, que fala de paridade de tratamento. Rico e pobre têm que ser tratados do mesmo jeito. Perfeito. Todos têm os mesmos direitos e garantias no processo. O artigo 8º é mais filosófico. Fala de dignidade, proporcionalidade, razoabilidade. É aplicar a lei com humanidade. Isso mesmo. O juiz deve usar bom senso, não só seguir regras cegamente. O artigo 9º diz que ninguém pode ser julgado sem ser ouvido. Mas tem exceções, né? Sim. Em casos urgentes, o juiz pode decidir sem ouvir a outra parte, como nas tutelas de urgência. Tipo, se vão cortar minha água amanhã, o juiz pode impedir sem ouvir a empresa antes. Exatamente. O artigo 10 reforça isso. Nada de decisão surpresa. As partes têm que poder se manifestar. E o artigo 11 fala da publicidade e fundamentação. As decisões devem ser públicas e explicadas. Mas tem exceções, como o segredo de justiça em casos de família. Correto. O artigo 12 fala que as sentenças devem seguir ordem cronológica. É tipo fila de banco. Isso mesmo. O processo mais antigo deve ser julgado primeiro, salvo exceções como urgência ou matéria penal. No capítulo 2, muda o foco: a aplicação das normas. O artigo 13 diz que a jurisdição civil segue as normas brasileiras, salvo acordo internacional. Exato. Se o Brasil assina um tratado com regras diferentes, ele pode prevalecer. O artigo 14 diz que a lei processual não retroage. Então, se a lei muda hoje, ela vale para os atos futuros, mas não muda o que já foi feito. Isso mesmo. A nova lei vale para o que ainda vai acontecer no processo, mas não altera os atos já praticados. E o artigo 15 diz que, se não houver regra específica em processo eleitoral, trabalhista ou administrativo, pode-se aplicar o CPC de forma supletiva. Ou seja, o CPC vira um manual reserva nessas áreas. Show! E tudo gira em torno da Constituição e da busca por decisões justas. Valeu, pessoal! Até o próximo episódio!